Olá, sou Gabriela Moreira Silva, pertencente ao Grupo SICOM, Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa, e no CIE 2023 venho apresentar o trabalho de pesquisa Estudo Reológico de Matrizes Cimentícias com cimentos LC3 produzidos com diferentes argilas e fibras. A apresentação se dará em 6 etapas, sendo introdução, objetivos, materiais, metodologia, resultados de discussões e, por último, a conclusão. Sabemos que a construção civil é um dos setores mais complexos da sociedade, e ela abrange todas as ações realizadas no processo de produção da construção, sendo que o seu principal e mais consumido produto é o cimento, que é um material industrializado produzido a partir de grandes quantidades de matéria-primas, principalmente argilas calcárias e combustíveis fósseis. E a produção desse cimento envolve a formação do seu componente aglomerante pelo que é o clinker, a partir da queima desses materiais em temperaturas altíssimas, em torno de 1.400 graus Celsius. E esse processo de queima e formação emite uma grande taxa de gás carbônico na atmosfera, gerando inúmeros impactos ao meio ambiente e também à saúde humana. E é aí que entram os materiais cimentícios suplementares como uma alternativa, justamente porque são materiais semelhantes ao cimento Portland convencional, em suas características cimentantes. E esses materiais normalmente são adicionados como uma forma de substituição parcial ao cimento. E as principais adições são a escória de alto forno e as cinzas volantes, porém, como a gente percebe, elas não estão disponíveis abundantemente no ano. E é nesse contexto que entra como alternativa o calcário e a argila, por poder suprir a alta demanda do mercado e também por causa da sua alta quantidade encontrada no ambiente. E por isso surge o cimento de argila calcinada e calcário, que é o cimento LC3, que é um cimento ternado no qual há a substituição parcial do clinker por argila calcinada e carga calcária. E essa argila calcinada ela é feita a partir de temperaturas de entre 600 graus e 800 graus Celsius, o que diminui consideravelmente a temperatura e também a emissão de gás carbônico na atmosfera. E os objetivos dessa pesquisa são produzir e avaliar as propriedades em estado fresco e endurecido de materiais cimentícios contendo LC3 produzido com diversos tipos de argilas e calcário oriundo do resíduo de beneficiamento de rocha ornamental. Os materiais utilizados foram 3 tipos de argila da região de Jaci, sendo a aluminosa AC, a silicosa SC e a pozolânica PC. O calcário da empresa Intercente, que é o L, o resíduo de rocha ornamental, o SWR, da região de Cachoeira de Itapemirim, e o cimento usado CP5, da empresa Cimento Nacional, denominado CNPC. A metodologia se dará em 4 partes, sendo caracterização dos materiais, preparação e calcinação de argilas, dosagem das argamassas e ensaios nas argamassas. A caracterização realizada foi química, física e microscópica, a partir da caracterização da massa, pelo índice de finura do método Blaine, a granulometria a laser, a microscopia eletrônica MEV e a dicotometria de raio-x, que é o DRX. A preparação se deu pelo seguinte protocolo: de secagem em estufa, moagem por 5 minutos, peneiramento na malha 75 e moagem novamente para homogeneização. E depois dessa preparação, as argilas foram calcinadas a 800 graus Celsius. A dosagem experimental foi um teor de substituição de 50%, sendo 30% argila calcinada e 20% de calcário ou resíduo de rocha ornamental, a proporção de uma parte de cimento e 2 de areia, com a relação aglomerante de 0,6. Os ensaios de caracterização de argamassa iniciaram com os ensaios de consistência, feito nesse tronco de cone, a partir da norma 13276, com um volume de 235 cm3. A partir disso, foi realizada a moldagem pura das argamassas em corpos de prova de 2,2 cm de altura de diâmetro, como mostra na figura. Os ensaios mecânicos de resistência à compressão foram realizados nessa prensa manual equipada com anel de nanométrico. E por último, o ensaio de absorção foi realizado nesse equipamento a partir da norma NPR 9778. Vamos aos resultados e discussões. Na caracterização dos materiais, a gente percebe que, em relação ao cimento, a argila luminosa AC e a argila pozolânica PC possuem superfície específica muito maiores. E a comparação que mais se equivale ao cimento é o OSW, resíduo de rocha ornamental. Em relação à composição química,
a gente percebe que a argila luminosa ela tem a menor concentração de sílica e a maior concentração de alumínio, que pode indicar que ela pode ser calcinada a temperaturas mais baixas do que 800 graus Celsius, que foi a temperatura utilizada nessa pesquisa. E a argila pozolâmica ela tem concentração de alumínio e de sílica e baixa concentração de calcita, que pode aumentar o seu potencial pozolâmico. Em relação às curvas granulométricas, a gente percebe uma semelhança nas argilas calcinadas, que se deve à padronização do preparo dos materiais e também da calcinação. Já em relação às reduções, quando comparados aos cimentos, tem uma grande diferença, principalmente porque o calcário apresenta as partículas maiores em relação ao resíduo de rocha ornamental. E essa mudança na granulometria ela permite diferentes relações de empacotamento nas misturas. As imagens de MEV, junto com os dados físicos das argilas, indicam que as argilas pozolâmicas e aluminosas possuem partículas rugosas em superfícies específicas maiores que o cimento, que pode levar a um certo aumento na viscosidade das misturas e uma diminuição da fluidez. Já a argila silicosa e o calcário apresentam uma morfologia prismática e lisa, com uma superfície específica menor que o cimento, que pode levar, ao contrário, uma diminuição da viscosidade, consequentemente, aumento da fluidez. Então, quando combinados o calcário com a argila pozolâmica e aluminosa, essas características podem se estabilizar, diminuindo a viscosidade. Em relação ao DRX da rocha ornamental, a gente percebe que a presença de quartzo indica um grande teor da sílica em sua composição, porém numa forma cristalina, o que pode contribuir apenas pelo fator de enchimento e também aumento do empacotamento. A sílica também é possível ser percebida nas argilas, principalmente na argila silicosa. Em relação ao aspecto de DRX das argilas calcinadas, comprovam os resultados da composição química, uma vez que tem uma diminuição do pico associada à presença da caolinita, principalmente da argila silicosa para a argila pozolâmica, e ainda tem uma diminuição ainda maior para a argila em relação à argila luminosa. Em relação à reologia das argamassas, entende-se que as argamassas com a argila luminosa e pozolâmica, por possuírem essas partículas rugosas, superfície específica maior do cimento, tendem a aumentar essa absorção de água, resultando em valores de espalhamento menores que a argamassa de referência. Por isso, que a argila silicosa foi a que teve os melhores resultados no espalhamento, como mostra o gráfico e a figura. Aqui são duas imagens do processo de espalhamento das misturas do cimento e também da argila pozolâmica com o calcário. Em relação aos ensaios mecânicos, a gente percebe que a argila pozolâmica obteve os melhores resultados, sendo que apresenta resultados superiores à argamassa de referência aos 7 dias de idade. E sendo que a mistura da argila pozolâmica com filipe calcário foi o que obteve o melhor resultado. Portanto, a baixa atividade pozolâmica e a alta cristalinidade do resíduo afetaram as características mecânicas esperadas em contraste com o filipe calcário, que de modo geral obteve melhor desempenho. E em relação aos ensaios de absorção, nota-se os melhores resultados em relação à argamassa de referência das misturas contendo argila silicosa. Isso se deve muito às suas características morfológicas que permitem melhores resultados de absorção e melhor preenchimento dos vazios. Como conclusão, a gente percebe que, principalmente, o desempenho das argamassas foi muito influenciado pelo tipo de preenchedor utilizado e, de forma geral, o calcário obteve melhor desempenho. E a gente percebe também que as misturas contendo argila pozolâmica foram que obtiveram melhores resultados de resistência mecânica, porém, a argila silicosa foi a que obteve os melhores resultados reológicos. E a gente percebe que uma mistura entre essas argilas pode indicar melhores desempenhos futuramente, em futuros trabalhos. Então, esses resultados reforçam um grande potencial de utilização do cimento LC3 com alta substituição do clinker, obtendo compostos à base de cimento com desempenho físico e mecânico satisfatórios. Além disso, aumenta a relevância a contribuir para a redução das emissões de CO2 e do consumo de recursos naturais. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas na pesquisa. Agradecimentos ao Grupo SICOM e à Universidade Federal de Viçosa por toda a infraestrutura e apoio técnico e acadêmico, ao apoio do Grupo Reciclos da UFOP e também ao financiamento da CNPq, da CAPES e da FAPENIC na pesquisa. Obrigada.